Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva. Hoje o foco da lição é sobre a Bíblia Sagrada como manual da família, pois a Bíblia, em cada capítulo, ela guia o ser humano, revela os princípios divinos que fortalecem os laços de amor, respeito, compromisso e resiliência. Os objetivos a serem alcançados com esta reflexão são conhecer os conselhos da Bíblia para o marido e a mulher, os preceitos bíblicos para pais e filhos e os ensinamentos bíblicos para a família. Assista todo o vídeo até o final, registre aí o seu feedback com seus comentários, deixando o seu like ou o seu dislike. Me ajude com as suas interações para que esse vídeo ele seja classificado como interessante e seja impulsionado a alcançar muitas outras pessoas. Seja aí um missionário, uma missionária digital, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Confira aí se você continua inscrito no canal. Se inscreva ou reinscreva, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. O texto áureo dessa reflexão bíblica de hoje é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz: "Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel." Como verdade aplicada, o pastor Valdir Alves, ele pondera que a Bíblia Sagrada é a maior referência de fé e conduta para o povo de Deus, inclusive quanto à formação e vivência familiar. Os textos bíblicos de referência estão na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 33, onde consta a orientação à esposa e ao marido referente ao respeito, à consideração e ao amor na relação conjugal. Colossenses, capítulo 3, versículo 19 a 21. Onde consta a orientação sobre os deveres dos membros da família relacionado com as questões domésticas, as questões mútuas em família. As Escrituras Sagradas é tudo que o ser humano precisa para sobressair em quaisquer assuntos, situações ou momentos da vida, pois é inerrante. A Bíblia ela oferece luz para iluminar a mente e os caminhos a serem trilhados, bem como quanto às decisões sustentáveis a serem tomadas ou deixadas de tomar. Além de ser o guia perfeito e indispensável à vida humana, a palavra de Deus é referencial tanto como ponto de partida, como para o equilíbrio necessário na vida humana em tudo que a pessoa propuser ou precisar fazer. Se ajustar às normas e princípios bíblicos é a condição sem a qual é impossível o cultivo do ambiente familiar saudável, sustentável e resiliente, propício ao crescimento, ao amadurecimento dos membros da família, propício ao bom testemunho cristão e à construção de um legado sob a bênção e a aprovação divina. Na família, como manual, a Bíblia ela orienta marido e mulher. Ela é a carta magna cujos princípios, preceitos, leis, normas e regras são irrefutáveis e irrevogáveis, pois são cláusulas pétreas da Constituição Divina. Apesar de a família não ser um equipamento que possui um manual, como instituição pilar de todas as demais instituições existentes, as instruções divinas contidas nas páginas sagradas que envolvem a família devem ser consultadas e implementadas à risca para a preservação da espécie humana. As famílias cristãs elas devem servir de modelo padrão para a sociedade secular, consciente da sua responsabilidade como testemunha de Cristo na terra e que, na palavra de Deus, estão os princípios capacitadores para uma boa convivência familiar. Os ensinos bíblicos para o marido são: o homem ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. O amor com que Cristo amou a igreja é o amor ágape, um amor incondicional que independe de as circunstâncias desfavoráveis, das situações adversas ou dos momentos inesperados, independe de quaisquer situações. O amor ágape, ele garante a suavidade no relacionamento do marido com a mulher, essa suavidade tão necessária ao respeito mútuo e ao reconhecimento que as boas características da esposa sobrepõem a eventuais defeitos. Sem querer ser aqui repetitivo do que já ponderei nas outras reflexões bíblicas sobre o tema, é preciso abandonar a ilusão de que a pessoa deva viver apaixonada pela outra pessoa. É preciso virar a chave, transformar o amor passional
em um amor incondicional, que é o amor com que Cristo amou a igreja. O homem, ele deve amar a esposa e não se irritar contra ela. O que é áspero é porque falta ser polido, falta aceitar passar pelas provações e pelas adversidades da vida permitidas por Deus, para depois se orgulhar do brilho divino, resultado da superação e da resiliência na dependência de Deus. O homem deve amar a esposa como ama o seu próprio corpo. Aqui está explícito o segundo e maior mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo, não fazer ao outro o que não gostaria que fosse feito a si mesmo, tratar a outra pessoa como gostaria de ser tratado. Uma pessoa em pleno juízo nunca maltrata ou odeia a si mesmo. Mesmo nos casos em que seja impossível de o relacionamento conjugal ser mantido, no que depender do marido, a integridade física, moral e espiritual da esposa, da mulher, deve ser preservada. O marido também deve viver com a esposa com entendimento, dando a ela a honra que ela merece como mulher, como ser humano. Está comprovado que a mulher, ela tem os seus sentimentos, os seus sentidos e o seu psicológico mais aguçado que o homem. Por isso, pode sentir maior dor emocional e psicológica. A mulher, ela é mais sentimento, o homem é mais razão. Também está comprovado de que a estrutura física da mulher é mais delicada que a estrutura física do homem, até mesmo quanto à resistência a pegar peso e a tarefas braçais. Esses fatos, somado ao fato de a mulher ter sido dada por Deus como complemento do homem, ela precisa ser bem tratada, bem cuidada, receber carinho, ser respeitada e honrada em conformidade com o padrão moral e ético das Escrituras. Os ensinos bíblicos para a mulher são: a mulher, ela deve amar o seu marido e também os seus filhos. Em Tito, capítulo 2, versículo 4, o termo usado por Paulo, traduzido por amar, tem origem no grego filhos, que é o amor puro desfrutado no relacionamento entre os membros da família. O amor filhos é a resposta natural ao amor ágape denotado aí pelo marido. Por isso, gera e mantém um excelente sentimento de amor da mulher para com o seu esposo e com os seus filhos. A mulher deve ser submissa ao seu marido. Ela deve exercer a sua função de mulher, a sua missão de esposa, a sua missão de mãe, cujas atribuições são indispensáveis para a manutenção de um casamento, de uma família saudável e sustentável. Se a esposa falhar na sua missão auxiliar, o homem inevitavelmente vai fracassar na sua missão como marido. Sem afetar a autoridade do marido, a mulher deve exercer a sua autoridade na família, dentro dos propósitos de Deus para a vida humana, administrando lá, ajudando, auxiliando, educando os filhos, dando suporte ao esposo nos projetos em execução, glorificando a Deus em sua vida e também na sua família. A mulher deve respeitar o marido, no sentido de honrá-lo como esposo, como sacerdote, como provedor, como pai, como cabeça, como representante divino na liderança da família. Pelo importante papel que exerce na família, o marido ele deve receber elevada consideração. Mas também é importante que o marido faça por onde receber essa elevada consideração. A mulher sábia, ela faz do seu lar um lugar de paz, de alegria, administra o lar com excelência, é leal, honesta, não se veste com indecência. Por isso, o seu valor excede ao de pedras preciosas, ela tem a confiança do marido, os filhos a reconhecem como bem-aventurada e essa mulher, ela será louvada. No sentido oposto, a mulher imprudente é descuidada, vive fazendo guerras, é desequilibrada, embirrenta, mexeriqueira e joga álcool, joga gasolina na fogueira. Os ensinos bíblicos para o casal são: o casal deve amar mutuamente com o amor ágape e também com o amor filhos. Apenas o amor filhos, que é o amor que envolve o relacionamento familiar, é insuficiente, pois somente o amor ágape é incondicional, tudo suporta, não suspeita mal e não se porta com indecência. Dentro das condições de saúde,
O casal deve manter uma vida sexual ativa, oferecendo e recebendo tratamento legítimo em harmonia com o contexto bíblico. Mesmo porque o casamento é o ato de homologação da relação sexual entre um homem e uma mulher. Quanto ao fato de a mulher não ter poder sobre o seu próprio corpo, é preciso se ter cautela quanto a isso, pois tudo que promove desrespeito aos limites e às individualidades pessoais desvaloriza o ser humano e fere o princípio da honra a Deus e ao próximo. Quanto ao fato de os cônjuges não poderem defraudar, privar um ao outro do direito ao ato sexual legitimado no casamento, o ato sexual ele deve ocorrer com consentimento mútuo, sem ser afetado por questões machistas, feministas ou ferir os princípios instituídos por Deus. O uso de práticas sexuais promíscuas, reprováveis à luz das Escrituras, além de desonrar a Deus, gera graves problemas de saúde e possíveis traumas psicológicos. É preciso entender e se conscientizar de que cada membro do corpo foi criado por Deus para uma funcionalidade específica. Não pode ter essa funcionalidade alterada ou invertida. No caso de o casal, em concordância, se absterem da relação sexual por um período para a consagração, a orientação bíblica é que esse período ele não seja prolongado, evitando dar ocasião ao inimigo de tentar sexualmente os cônjuges e levá-los à infidelidade conjugal, à prostituição ou ao adultério, seja de forma física ou mental. Caso as pendências familiares e conjugais não tenham condições de serem resolvidas de forma pacífica, com um bom diálogo entre o casal, procure um aconselhamento pastoral, psicológico, psiquiátrico e, se for o caso, procure a polícia ou medidas judiciais cabíveis. Evite dúvidas, cultive o diálogo em família e, em especial, é preciso que o casal mantenha um bom diálogo quanto à vida íntima. A Bíblia, como um manual que orienta os pais e filhos, é a fonte ideal para capacitar pais e filhos a terem e também a manterem um relacionamento saudável e sustentável. Quanto ao ensino para os pais, a Bíblia ensina que os pais nunca devem provocar a ira nos filhos. Assim como os pais, é impossível que os filhos nunca passem por algum momento de ira. Os filhos podem também serem levados a irar com alguma atitude dos pais. No entanto, a questão é que os pais devem ter o cuidado para nunca provocar a ira nos filhos de maneira proposital, por falta de vigilância, por algum capricho pessoal ou por pura implicação. Uma das atitudes insanas dos pais que gera ira nos filhos são maldições proferidas sobre os filhos ou sentença de que eles não prestam, não vão a lugar nenhum, não aprendem nunca, não vão dar o que presta. Qualquer filho, diante de sentenças como essa, vai ficar irado e perder o ânimo na vida. Os pais devem ensinar os filhos o caminho que eles devem andar. Querendo ou não, consciente ou não, os pais são os primeiros mestres, os primeiros professores dos filhos e filhas, mesmo que eles sejam analfabetos. Nas orientações transmitidas por Deus a Moisés, ficou explícito que é obrigação dos pais instruir os filhos. Mas para ajudar os pais nessa tarefa de instruir os filhos, Deus instituiu a igreja e também os estabelecimentos de ensino. Os pais devem se conscientizar que, mesmo sem verbalizar palavras, eles estão falando com suas atitudes, com suas ações e não ações. Sempre vai ter uma criança te observando e aprendendo alguma coisa positiva ou negativa. Os pais devem ensinar os filhos no temor ao Senhor, pois o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é mais importante do que quaisquer instituições de ensino, por mais bem conceituadas que elas sejam. É bem verdade que o meio social no qual os filhos e filhas estão inseridos pode influenciar positivo ou negativamente na formação, na estrutura e no desenvolvimento do caráter deles. No entanto, o ambiente familiar, o convívio com os pais, é que vai nortear e ser o principal referencial para os filhos. O relacionamento de pais e filhos, mesmo devendo ser envolvido por fortes laços de amizade, nunca pode ser transformado em um relacionamento entre amigos.
Pais com maus hábitos como xingamentos, mentira, enrolação, trapaças, irreverência, vícios lícitos ou ilícitos, violência, desonestidade, desobediência aos princípios cristãos, dentre tantos outros maus hábitos, infelizmente, em regra geral, esses pais vão transferir os seus maus hábitos aos seus filhos. Diz um ditado popular que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Outro detalhe que precisa ser dito é que muitas vezes um não traz mais benefício aos filhos a curto, médio e longo prazo do que os pais dar aos filhos tudo o que eles querem a tempo e a contento. Quando o texto bíblico diz que os pais devem transmitir, ensinar os princípios instituídos por Deus aos filhos, o termo usado no contexto bíblico de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, tem origem no verbo transitivo direto inculcar, significando que os pais devem gravar, devem imprimir na mente dos filhos de forma seguida, insistente e repetida as instruções divinas para a vida humana. O exemplo de pais devotos e tementes a Deus é um excelente investimento na vida dos filhos. Quanto ao ensino para os filhos, sejam eles solteiros ou casados, são que os filhos e filhas devem honrar aos pais. Do cumprimento aí deste ensino, dessa verdade absoluta, depende a bênção e a longevidade na vida humana. Honrar é respeitar, dar dignidade, reconhecer pelo que é e pelo que representa. Quebrar o princípio da honra é plantar vento para colher tempestade, é fazer uma cova para depois cair nessa cova, pois o que a pessoa plantar é o que ela vai colher, e um abismo sempre vai chamar um outro abismo. Os filhos e filhas devem obedecer aos pais. O princípio da obediência aos pais honra a Deus, pois honrando aos pais, instituídos por Deus na família, como seus representantes, como cabeça do lar, os filhos e filhas estarão honrando ao próprio Deus. De uma forma muito contundente, Salomão diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade, não há vendas, sim, a verdade, a disciplina e a prudência. Muitos sofrimentos eles seriam evitados, muitas situações embaraçosas nunca existiriam, muitas pessoas deixariam de morrer precocemente, caso o princípio da honra aos pais fosse mantido pelos filhos. Filhos e pais devem viver respeitosamente, independentemente das circunstâncias que os cercam. O fato de uma pessoa nunca receber carinho dos pais não deve ser motivo de essa pessoa destilar o ódio, o desprezo, o rancor, a mágoa na vida dos pais ou de outras pessoas, pois isso é veneno para a própria pessoa. Filhos órfãos, pais ausentes ou negligentes, maus tratos, abusos ou injustiças são oportunidade de os filhos tomar uma direção diferente da direção tomada pelos pais e nunca deixarem ocorrer o mesmo com seus filhos. Apesar de ser algo extremamente difícil, todo ser humano tem a oportunidade de ser e fazer algo melhor que seus pais, inclusive para os pais que agiram de forma inapropriada, fora dos propósitos de Deus para a vida humana em relação aos filhos. Os filhos que recebem carinho, amor, atenção, instruções sagradas e os cuidados necessários ao bom crescimento, desenvolvimento e amadurecimento têm maior facilidade para demonstrar esse tipo de sentimento nos seus relacionamentos com a família e socialmente. Mas deve-se ter o cuidado para que, tendo aí um bom tratamento em casa, a pessoa nunca venha a desprezar os pais ou desonrá-los com atitudes nécias, tolas, insensatas e ímpias. É importante que pais e filhos revejam suas posturas no ambiente da família e, em sendo o caso, se ajustem aos propósitos de Deus, desfaçam as ilhas dentro da casa, melhore o diálogo, a compreensão, o respeito e a consideração mútua. Cuidado com o excesso do uso de redes sociais ou o mau uso das redes sociais. Aproveite o momento da refeição, se sentem juntos à mesa, desligue os celulares, desfrute de comunhão,
se fortaleçam no ambiente familiar e serão fortes nos demais ambientes. Educação e respeito cabem em todo lugar. E educação e respeito valoriza a pessoa como ser humano e como serva de Deus. A Bíblia também é manual que orienta uma família sólida, saudável, sustentável, por isso durável, estável, firmada na rocha que é Cristo. Por isso, a família não se desfaz com as tempestades e as enxurradas da vida, com as crises, com as situações de adversidades e aflições provocadas pelos ventos contrários. Quanto aos ensinos para uma família duradoura, eles são: o casamento deve ser projeto sem prazo de validade. Casar pensando em separar, a depender do que for preciso ser enfrentado, é casar fora dos propósitos de Deus. Suportar as provações e as dificuldades a dois é sinal de amadurecimento no relacionamento conjugal, aumenta o amor, a cumplicidade, a mutualidade e a resiliência do casal. Perdão é sinônimo de maturidade e compreensão. É abrir as portas para receber o perdão divino sempre que for preciso. Para duas pessoas andarem juntas, é preciso estarem de comum acordo. Deixar o passado para trás, aproveitando as experiências positivas conquistadas ao longo do tempo, é entender que um futuro promissor se constrói no presente. É acreditar que há coisas extraordinárias reservadas por Deus a ser entregue no futuro aos seus servos e suas servas. A dissolução de uma família só pode ocorrer em último caso e para preservar a integridade física, moral e espiritual da pessoa. A vontade de Deus é que o casamento ele seja desfeito apenas pela morte. No entanto, como a família é composta pela união de um homem com uma mulher, complementada pelos filhos, e que os membros da família podem tomar atitudes em desconformidade com a vontade de Deus, se isso ocorrer, as pessoas terão que arcar com as consequências dessas atitudes em desconformidade com a vontade de Deus nas esferas espiritual, social, material, civil ou criminal. O divórcio ele quebra a santidade conjugal, a unidade, a harmonia e a comunhão no lar, e ele só foi instituído por Deus por causa da dureza do coração humano. Portanto, trata-se da vontade permissiva de Deus e não da vontade diretiva de Deus. E as consequências inevitáveis, elas vão ter que ser arcadas por quem provocar. Quanto aos ensinos para uma vida familiar estruturada, é necessário que a família ela seja construída sobre a rocha que é Cristo. Jesus é o único fundamento que dá estrutura e sustentabilidade à família para que ela possa sobreviver inabalada, mesmo que seja atacada, desvalorizada ou vulgarizada. Os conflitos conjugais, familiares, em quaisquer outras áreas, eles devem servir para ajustar as ideias, fortalecer as estratégias e consolidar ainda mais a estrutura familiar. Os conflitos eles devem ser tratados com cautela, com responsabilidade e à luz dos propósitos de Deus para a vida humana. Ser resiliente para vencer as crises promove experiências surpreendentes e gera histórias para serem contadas como bons exemplos de superação às futuras gerações. Quanto aos ensinos para uma vida familiar de testemunho, é uma questão que precisa aí ser seriamente repensada por muitos cristãos. É fácil ser crente na igreja e em ambientes sociais. No entanto, é no ambiente familiar, é no relacionamento familiar que de fato a pessoa prova ser uma cristã genuína. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo diz que se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Em 1 João capítulo 4, versículo 20, João pondera que se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É fácil se relacionar com quem está longe, com quem desconhece os defeitos pessoais do outro, com quem não precisa corresponder diariamente e nem assumir responsabilidades inerentes ao relacionamento próximo.
Quanto mais próximo for o relacionamento, mais pode ocorrer atritos, tendo em vista aí as diferenças nas características pessoais de cada um. É no ambiente familiar que o cristão tem a oportunidade de testemunhar que vive uma união conjugal, uma união familiar dentro dos propósitos de Deus. O reflexo de um lar pautado nessa premissa contagia os filhos, se expande além dos membros da família e rende glórias ao nome de Deus. Em todos os aspectos, inclusive no ambiente familiar, os servos e servas do Senhor devem ser exemplo dos fiéis. É preciso cuidado e vigilância nos momentos de atrito, pois alterar o tom de voz, além de rebaixar a pessoa que altera o tom de voz ao nível do seu opositor, denota desequilíbrio e falta de maturidade pessoal, sendo um péssimo exemplo aos membros da família, aos vizinhos e à Igreja de Cristo. Manter o tom de voz baixa denota respeito a um ponto de vista diferente do seu, denota educação, domínio próprio e vigilância para evitar promover escândalos à obra de Deus. Parafraseando o que diz o pastor Valdir Alves, pode-se afirmar que é pela nossa postura responsável que seremos reconhecidos como pessoas capazes de ajudar outros casais, ajudar outras famílias. É através aí da nossa postura responsável que as pessoas tomarão um gosto em estar ao nosso lado e seguir o nosso bom exemplo. Vivendo em família, o ser humano tem oportunidade de deixar, através das suas ações, reações e não ações, que o Espírito de Deus brilhe para iluminar ainda mais o seu lar, para iluminar ainda mais as pessoas à sua volta. Tenha a Bíblia Sagrada como seu livro base de normas, de prática e de fé, para ter condições de experimentar as melhores e maiores bênçãos de Deus para a vida conjugal e para a vida familiar. Em sendo pais, crie e eduque os seus filhos no temor e nos caminhos do Senhor. Em sendo filhos e filhas, cristalize em sua vida as verdades bíblicas como verdades absolutas, preserve o princípio da honra aos pais e terá vida longa, abençoada por Deus. A família sólida é aquela que tem consciência que é durável, estável e segura por estar edificada, alicerçada na rocha que é Cristo. Em sendo assim, mesmo que haja problemas, imprevistos, adversidades, aflições no ambiente familiar, será possível desfrutar da presença abençoadora de Deus, que gera provisão, providências, proteção e socorro que só vem do Senhor em todos os tempos. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.